Seja bem-vindo ao nosso curso de Teologia. Prazer, eu sou o pastor Ricardo Oliveira e hoje nós estamos aí dando continuidade ao nosso 17º módulo, onde estamos falando sobre angelologia. E a nossa aula de hoje falaremos sobre a natureza dos anjos. Então vamos lá, em nome do Senhor Jesus. Bom, falando sobre a natureza dos anjos, não são seres humanos glorificados, tá? Primeira coisa que você precisa entender. Lá em Mateus 22:30 está escrito que seremos como anjos, mas não diz que seremos anjos. No futuro, os crentes hão de julgar os anjos caídos, tá? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. 1 Coríntios 6,13. Embora havemos de julgar os anjos mal, isso é diferente de dizer que seremos anjos. As incontáveis hostes de anjos são diferenciadas dos espíritos dos justos aperfeiçoados. Hebreus capítulo 12 e o versículo 21. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 20 ao 21. Vamos ler aqui, Dá uma olhada aqui no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 22 e 23. Diz assim, Mas chegaste ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos os espíritos justos aperfeiçoados. Então aqui já vai deixar, claro que o nosso espírito, a nossa carne, vai passar por um aperfeiçoamento, e com isso, nós teremos o corpo aí glorificado em Cristo Jesus, mas não seremos anjos. Como anjos, mas não anjo. Não são os filhos de Deus em Gênesis 6. Tá? Os anjos são chamados filhos de Deus lá no Velho Testamento, na referência de Jó capítulo 1, versículo 6, Jó capítulo 2, versículo 1, Jó capítulo 38, versículo 7. Então deve ser observado, porém, que apesar de serem assim chamados, os homens também foram chamados. Lucas capítulo 3, versículo 38, João 1, 12, 1 João 5, do 1 ao 2. A palavra original é Benai Elohim, que são filhos de Deus. Que os filhos de Deus, que filhos de Deus se refere aos anjos no texto de Gênesis capítulo 6. É a posição tomada por Joséfo, filho dos judeus, e os autores do livro de Enoque e do Novo Testamento, dos 12 patriarcas, era a posição geral aceita pelos judeus eruditos, tá? Nos primeiros séculos da era cristã. A impressão geraram gigantes foi lá na Septuaginta, que também, traduzindo todos os manuscritos, foram substituídos como filhos de Deus por anjos de Deus. Tá? Então, Gênesis 6, Jó 1, 6, Jó 2, 1 e por meus anjos, Jó 38, 7. Esses eram os valentes que ouvem na antiguidade os homens, os homens de fama. Gênesis 6, 4. Filhos do relacionamento entre os filhos de Deus com as filhas do homem. Esta é a definição original, tá? Do texto da palavra de Deus. E não nefilins, que encontramos alguns textos que são traduzidos e não são confiáveis, conforme a teologia do Novo Testamento. Então temos a teoria que é equivocada, de que os filhos de Deus eram anjos. Essas referências em Jó 1, 6, Jó 2, 1, Jó 38, 7, a relação anormal, onde produziram gigantes impiedosos. Anjos podem parecer como homens, assim como aconteceu no livro de Gênesis 19, do 1 ao 5, ou em homens, Marcos 1, 23 ao 26, Marcos 5, 13. Os filhos de Deus e as filhas dos homens são homens e mulheres, mas que foram aí totalmente possuídos, é uma ideia, tá? Por espíritos
malignos. Então esses anjos, né, a ideia é essa, está lá em Mateus 22:30, o Senhor estava apenas explicando que os anjos, eles não podem se reproduzir como seres humanos, não há uma prova de que os anjos tenham sexo. No original, a palavra anjo sempre é no gênero masculino. Alguém explica que os anjos não se reproduzem porque não existia, né, anjas. Então, assim, numa lógica de se pensar sobre isso, pode levar várias outras informações, mas temos algumas referências, né, associadas, né, com Judas, versículo 6, 1 Pedro 3:8-20, 2 Pedro 2:4-6, e essa teoria ela foi segurada aí, tá, pelos historiadores aí como Flávio Joséfo e Plínio, tá? E os livros apócrifos, 3 deles, asseguram totalmente essa posição, e é considerado que houve 2 quedas dos anjos, uma quando Satanás liderou a rebelião antes da queda do homem, né, em Gênesis capítulo 6, a teoria defendida, né, por Clarence Leck, e a teoria que os filhos de Deus não eram os anjos, e sim os descendentes de Sete, em Gênesis 6, encontramos então uma corrupção da raça humana, do gênero humano, bem como, né, um protesto de Deus contra o casamento entre as linhagens retas de Sete e as linhagens ímpias de Caim, né? E aconteceu que os homens começaram então a se multiplicar, né, sobre a face da terra, e foram nascendo filhos e filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram famosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Esses filhos de Deus, sem dúvida, não eram anjos como vão teorizar por aí, ou como vão falar alguns, mas os descendentes de uma linha piedosa, que é a linha de Sete, Deuteronômio 14:1, Salmo 73:5, Oséias 1:10, eles deram início ao casamento com as filhas dos homens, isto é, com as mulheres da família ímpia de Caim. Houve então uma mistura, né? Porque Caim teve que fugir, teve que sair fugido por ter matado o seu irmão. Aí nasceu a partir de Caim uma geração totalmente ímpia, totalmente descumpridora de toda a palavra de Deus, e tínhamos a geração de Sete, que era uma geração pura, uma geração santa. Então, se houvermos um conceito de traduzirmos essa ideia, os filhos de Deus, né, os que caminhavam na luz, envolveram-se com os filhos das trevas, os que caminhavam na treva. A teoria de que os filhos de Deus eram anjos não subsiste antes as palavras de Jesus, que os anjos não se casam, Mateus 22:30, Marcos 12:25, a não ser, né, que isso tenha mudado no Novo Testamento, mas eu acredito que não. Essa união entre os justos e os ímpios levou então à maldade. Lá no versículo 5, isto é, o justo passaram uma vivência iníqua, com o resultado a terra corrompeu-se e encheu-se de toda a violência. E vamos observar alguns pontos, né, que vão aí invalidar a teoria de que os filhos de Deus, neste caso, eram os anjos, tá? Se anjos de fato se relacionassem de forma sexual com as mulheres, este é um prodígio espetacular da história, né, que vai violar todas as normas da natureza. E não há nada na Bíblia, pelo menos, que diga que anjos eles têm algum tipo de poder sexual para fazê-lo desta forma. Em Gênesis 6, vamos encontrar um contexto, né, na sequência do termo homem, tá? A distinção entre os filhos de Deus e de Satanás no texto de Jó 1:6 e Jó 2:1, de modo que claramente vamos entender que o título Filho de Deus não se refere a anjos caídos. Se esta relação entre anjos e mulheres gerou o que é chamado de Nefilins, o gigante, como se explicar então a presença destes antes mesmo do ato e depois do dilúvio? Números capítulo 13, versículo 33. A linguagem de Gênesis 6:2, ela é normal, tá? Para expressar a relação entre homens, tá? O texto no Novo Testamento eles não provam que são anjos,
1 Pedro 3, 18, 20, não menciona nada sobre espíritos em prisão e serem anjos, pelo contrário, o contexto vai indicar homens. 1 Pedro 4, 6, 2 Pedro 2, 4, Judas 6, 7, são referências de anjos, mas não provam a existência do envolvido em Gênesis 6. Os livros apócrifos, provavelmente, eles foram produzidos pelos essênios, os quais adotaram aí a interpretação angélica, e tão somente pelos fatos de serem apócrifos, isto lhes nega toda a autenticidade em termos da canonicidade, tá? São seres espirituais. Os anjos são descritos como espíritos porque, diferente dos homens, eles não têm limitações. As condições naturais e físicas aparecem e desaparecem. O movimento-se em uma rapidez imperceptível, sem usar meios naturais, apesar de serem espíritos, e têm o poder de assumir a forma de corpo humano a fim de tornar visível a sua presença no sentido aos homens, como aconteceu em Gênesis 19, do 1 ao 3. São espíritos invisíveis, sim. Os anjos são reais, mas nem sempre são visíveis. Hebreus 12, 22. É muito raro quando eles aparecem, embora Deus ocasionalmente lhes conceda a visibilidade, como aconteceu em Gênesis 1, Gênesis 19, do 1 ao 22. São espíritos invisíveis. Salmos 104, versículo 4. Hebreus 1, do 7 ao 14. Vamos ver então Salmos 104, versículo 4, faz os teus anjos ventos, citado em Hebreus 1:7. Observe também que Hebreus 1:14, não são todos eles espíritos ministradores, enviados enviado para serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Bom, possuem corpos espirituais. Como demasiada frequência, o problema é confundido pela imposição dos seres espirituais, naquelas limitações que pertencem à humanidade. Para os santos no céu foi prometido um corpo espiritual, 1 Coríntios 15, 44. Há muitos tipos de corpo, até mesmo na terra. O apóstolo Paulo ele vai declarar em 1 Coríntios 15, 39 e 40, e vai prosseguir dizendo que também há corpos celestes e corpos terrestres. Não podemos dizer que não há corpos celestiais, apenas porque o homem não tem o poder de discernir este corpo. Os espíritos têm uma forma definida de organização que está adaptada à lei da sua existência, e eles são finitos e especiais. Tudo isso é verdade, embora eles estejam muito afastados desta economia do mundo, eles têm a capacidade de se aproximar da esfera da vida humana, mas o fato de maneira nenhuma lhes impõe a inconformidade com a existência do homem. O aparecimento de anjo pode ser quando há uma ocasião exigente da parte de Deus para que possa aparecer ao homem para entregar algo ou alguma coisa, sendo que também hoje nós temos aí o Espírito Santo, a pessoa que está dentro de nós, que nos orienta em tudo o que é preciso e é necessário, não havendo aí uma necessidade de que o anjo venha te falar algo ou alguma coisa. Caso Deus queira fazer dessa forma, ele fará sem nenhum problema. Já tive aí algumas experiências com isso, dele ter feito desta forma. Não há nada de errado nisso, tá? Não há nada de errado em Deus trazer um anjo para falar com você. Não há nada de errado, porque ao vermos a figura angelical, ao vermos um anjo, enfim, tudo isso pode nos motivar a ter a certeza sempre que Deus está nos observando, que Deus está nos vendo, e enfim, que Deus está nos guardando. São um exército e não uma raça. As Escrituras vai deixar muito claro isso, tá? E vai ensinar que o casamento não é da ordem ou do plano de Deus para nenhum anjo, porque na ressurreição nem se casam e nem se dão em casamento, são porém como anjos do céu. Mateus 22, 30, Marcos 12, 25. Portanto, não se caracteriza uma raça. No Velho Testamento, os anjos são chamados de filhos de Deus, João 6, 2, 1, Jó 38, 7, mas nunca vamos ler a respeito dos filhos de Deus, dos filhos dos anjos. Os anjos sempre são descritos como varões, porém na realidade não tem sexo, não propaguem as suas espécies. Lucas 20, do 34 ao 35, a Escritura em parte alguma vai nos ensinar que os anjos sejam seres assexuados ou sexuados no fundamento genuíno do Criador de Deus.
né, não foi deixado à margem alguma para que pudéssemos acreditar nessa reprodução de seres da escala espiritual. Sobre este assunto, apenas nos foi revelado as leis que regem os seres naturais ou materiais. Não conhecemos nenhum texto sagrado explícito ou sequer subjetivo, dando uma ideia, que haja aí, né, o que conduza ao pensamento, né, que anjos podem se reproduzir ou que possuem sexo. Os seus nomes masculinos não referem a nenhum momento a uma ordem de sexualidade humana, sendo macho ou fêmea. Nomes simplesmente que são eles que eles têm, que é dado por Deus. Acreditamos sim que os anjos não se reproduzem, pois a obra do Criador, né, a obra de Deus é revelada em sua palavra e se faz deste mundo qualquer indagação ou afirmação contrária à mera especulação e apostasia da veracidade de toda a palavra, né, e toda a Bíblia. São seres racionais e morais. Aos anjos são atribuídos características pessoais, são inteligentes, dotados de vontade e atividade. O fato de serem seres inteligentes parece inferir-se imediatamente do fato de que são espíritos, segundo Samuel 14:20, Mateus 24:36, Efésios 3:10, 1 Pedro 1:12, 2 Pedro 2:11. Embora não sejam oniscientes, não possuem aos homens em conhecimento, Mateus 24:36, e por ter natureza moral, são sob obrigação moral, são recompensados pela obediência e punidos pela desobediência. A Bíblia vai falar dos anjos que permanecem leais, né, como os santos anjos, Mateus 25:31, Marcos 8:38, Lucas 9:26, Atos 10:22, Apocalipse 14:10, Apocalipse 8:44, 1 João 3, do 8 ao 10, a imortalidade dos anjos está ligada ao sentido de que os anjos bons não estão sujeitos à morte. Lucas 20, do 35 ao 36. Além de serem dotados de poder, formando o exército de Deus e uma hoste de heróis poderosos, sempre pronto para fazer o que o Senhor manda a eles. Salmo 103:20, Colossenses 1:16, Efésios 1:21, Efésios 3:10, Hebreus 1:14. Enquanto os anjos maus formam o exército de Satanás, empenhado em destruir a obra do Senhor aqui na terra. Lucas 11:21, 2 Tessalonicenses 2:9, 1 Pedro 5:8. Ilustração do poder de um anjo são encontrados na libertação dos apóstolos na prisão, Atos 5:19, Atos 12:7, no rolar da pedra de mais de 4 toneladas que fechou o túmulo de Cristo, Mateus 28:12. São seres plenamente inteligentes. Embora seu serviço e dignidade possam variar, não há nenhuma implicação na Bíblia de que alguns anjos são mais inteligentes que os outros. Cada aspecto da personalidade dos anjos, foi declarada. Eles são seres individuais, embora espíritos experimentam emoções. Ou seja, os anjos prestam culto a Deus de uma forma inteligente. Salmo 148:12. Os anjos contemplam, como devido respeito à face do Pai. Mateus 18:10. Os anjos conhecem suas limitações. Mateus 24:36. Os anjos reconhecem a sua inferioridade para com Jesus. Hebreus 1, do 4 ao 14. São poderosos, o que implica a todas as criaturas em relação ao poder que eles têm. Também se aplica aos anjos. Seu poder deriva de Deus, e o seu poder, embora seja grande, é restrito, e eles não podem fazer aquelas coisas que são peculiares à divindade: criar, agir com meio ou sondar os corações do homem. Eles podem influenciar a mente humana, como uma criatura pode influenciar a outra. O conhecimento desta verdade é grande, é de grande importância. Até mesmo um anjo pode reivindicar ajuda divina quando em conflito, com outro anjo. Judas, versículo 9. O poder angelical é superior, mas não supremo. Deus simplesmente, ele presta o seu poder, pois eles são seus agentes especiais. Os anjos, portanto, são maiores em força e poder do que nós. 2 Pedro 2:11. Como magnífico em poder que cumpris as suas ordens. Salmo 103:20. Anjos poderosos mediarão o juízo final de Deus contra o pecado. 2 Tessalonicenses 1:7. Também são inferiores a Cristo,
Sendo assim, tá, inferiores a Cristo, ainda que por um pouco de tempo Jesus fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, Salmos 8:5, Hebreus 2:9, quando a pessoa, né, de nosso Senhor Jesus Cristo e os anjos são inferiores a eles nos dois pontos. Os anjos são criaturas, sim, os anjos são criados ou criaturas de Deus, ainda que chama filhos de Deus. Contudo, não tem em si condição original, peculiar do Senhor Jesus Cristo, né, o que o escritor dos Hebreus salienta, feito Jesus um tanto mais excelente do que os anjos, né, quanto herdou mais o excelente nome do que eles. Hebreus 1:4. Os anjos são adoradores, não são feitos para adorarem. Eles também estão na condição, né, de adorador. Eles também estão na condição, né, de adorarem a Deus, né, e de glorificarem a Deus, de bendizerem ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso, né, e eles têm o poder, né, de se mover, de trabalhar em tudo e em todas as coisas, certo? Então são adoradores. Em razão da adoração aos anjos, né, são inferiores, eles são adoradores, enquanto que Cristo é adorado. E isto é depreendido das próprias palavras do Criador. E todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1:6. Esse é o direito inerente do Filho de Deus. E as Escrituras vão deixar claro que são seres superiores em força e poder quanto aos homens, mas jamais, em hipótese alguma, eles aceitam a adoração em algum lugar, né, em nenhum lugar dos anjos serem objetos de adoração e de louvor. O apóstolo Paulo advertiu: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e também culto aos anjos. Colossenses 2:18, Apocalipse 19:10, 22:9. João é advertido pelo próprio ser angelical: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, dos profetas e dos que guardam a palavra deste livro. Adora somente a Deus, ou adora a Deus. Portanto, os anjos não são objetos de adoração, tá? Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:38 e 39. Isto então vai apresentar Cristo como sendo o Senhor. Os anjos também tomam decisões. Sim, os anjos tomam decisões. A desobediência de um grupo deles, né, subtende a sua capacidade. Por isso houve essa divisão, né? Eles tomaram decisão. Hoje, né, porventura hoje de fato, né, estão impossibilitados de tomar qualquer outro tipo de decisão a não ser que seja segundo a vontade de Deus. Os anjos possuem a habitação dos anjos também é um assunto revelado definitivamente. Já falamos, né, da instituição de todo o universo, e encontra-se a habitação por inumeráveis exércitos seres espirituais, e essa vasta ordem de seres, né, e todas as suas classificações, né, tem a habitação no centro fixo, né, para suas atividades, com o uso da frase anjos do céu, Marcos 13:22, e Cristo definitivamente afirma que os anjos habitam nas esferas celestiais, né, a sua aparência. Nas histórias, né, que se tem colecionado, há anjos com asas, outros sem asas, anjos que parecem com anjos e outros que parecem com seres humanos, anjos que parecem como homens, tá? E não como anjos, vão ter a aparência de quem está o vendo. Se os anjos que aparecem sem que nós saibamos que são anjos, então, né, aparecem aos chineses como chineses, aos brasileiros como os brasileiros, aos africanos como os africanos, enfim. Cuidado, você pode estar diante de um anjo e pode não saber disso, né? Você pode estar diante de um anjo e pode não entender isso e pode não compreender. Bom, terminando a nossa aula por aqui, né? Nós vamos então agora, né, encerrar. Na nossa próxima aula falaremos sobre as hierarquias dos anjos, tá? Espero que você possa compreender e entender esta aula, estudando minuciosamente cada um desses contextos, para que a palavra de Deus tenha todo o poder preciso e necessário para desenvolver na sua vida, na sua casa e na sua família. Deus abençoe em nome de Jesus.